Bom, pessoal, a gente vai continuar o assunto do terceiro ano, a nossa terceira unidade, ok? E nós vamos estudar hoje o assunto de diferença de potencial elétrico, ok? Então, o que seria a diferença de potencial elétrico? Bom, vamos relembrar um pouquinho, certo? Imagine aqui que eu tenho uma placa, ok? Carregada positivamente. E essa carga, como a gente já estudou, né? Essa placa aqui, ela vai criar um campo elétrico, certo? Que está representado aqui pela letra E. Esse campo elétrico, ele vai ter essa direção para a direita, né? Ele vai apontar para a direita, porque esse campo elétrico produz um campo elétrico de maneira, né, que a seta ela se afasta da carga positiva. Ok. Então, se a gente pegar dois pontos quaisquer dentro desse campo elétrico, que eu vou chamar de ponto A e ponto B, certo? Então aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Então, cada ponto desse, ele vai ter um valor único do potencial elétrico, que a gente já viu, ok? Então, o que é que eu estou interessado em definir hoje? Eu quero definir uma nova variável onde eu faça o valor de um potencial elétrico menos o valor de outro potencial elétrico, ok? Essa definição, gente, ela vai ser muito importante à medida que a gente for estudando os outros assuntos de eletricidade, ok? Então, como é que a gente define diferença de potencial elétrico? É bem simples. Você vai pegar esse símbolo aqui, certo? Que é o delta. O delta, ele significa o quê? Que você vai fazer o valor de um ponto menos o valor de outro ponto, certo? Então, como na figura aqui eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B, então eu vou fazer o valor de um menos o outro, ok? Então, o potencial do ponto B menos o potencial do ponto A. Então, essa é a definição de diferença de potencial elétrico. Lembrando, gente, esse valor aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo, ok? Lembrando, né, o sistema internacional ele tem uma unidade padrão. No caso de diferença de potencial, como a gente está diminuindo o potencial de um ponto menos o potencial de outro, então a unidade de medida vai ser o volts. Okay? Então toda vez que você vê essa letrinha aí, V, maiúsculo, você já sabe que se trata de uma diferença de potencial elétrico. Bom, gente, eu coloquei aqui uma observação na apostila, certo? Que diz assim, ó, o conceito de diferença de potencial elétrico, que a gente chama também de DDP, certo? É uma definição útil para os próximos conceitos estudados em eletrodinâmica, como potência elétrica, leis de Ohm e etc. Então essa definição aqui, apesar de simples, ela vai ser recorrente nos próximos assuntos que a gente vai estudar ao longo do curso, né? Bom, outro conceito que eu queria deixar claro aqui para vocês é o conceito de superfícies equipotenciais. Certo? O que é que seria uma superfície equipotencial? É como o nome já está dizendo, né? Seria uma região, ou seja, uma superfície, onde os pontos daquela região, né, elas têm o mesmo potencial. Então, elas são equipotenciais. Certo? Então, ó, são superfícies cujos pontos apresentam o mesmo potencial eletrostático V. Okay? Então aqui eu coloquei na apostila alguns exemplos de superfície equipotencial. Então, nessa primeira figura da esquerda aqui, certo? Nós temos aí
4 pontos, certo? O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Ok? Tem todos esses pontos aí. O que seria a equipotencial? Veja, por exemplo, que o ponto A e o ponto C, eles estão na mesma casca esférica aqui, que está representado por uma linha tracejada. Okay? E veja que aqui no meio eu tenho uma carga elétrica que está emitindo um campo elétrico no sentido de dentro para fora. Okay? Então, o ponto A e o ponto C, eles são considerados pontos que têm o mesmo potencial elétrico. Ou seja, eles têm o mesmo valor. Okay? E por que eles têm o mesmo valor? Eles têm o mesmo valor porque eles estão em cima da mesma linha tracejada, ou seja, eles estão em cima da mesma superfície equipotencial. Outro aqui, ó. Na mesma figura, a gente tem o ponto B, que está nessa casca esférica aqui mais externa, né? E nós temos o ponto D, que apesar de estar bem distante do B, ele está na mesma casca, certo? Na mesma linha pontilhada. Então eu posso dizer que B e D têm o mesmo potencial elétrico. Okay? Por quê? Porque eles estão na mesma linha tracejada. Então, se estiver na mesma linha tracejada, que é geralmente como a gente coloca nas figuras, quer dizer que o potencial daqueles pontos é o mesmo. Okay? Outro exemplo aqui que é comum de encontrar, né? Você tem um campo elétrico aí qualquer, indicado por essas setinhas aqui, né? Por essas setas. E aí ele representa superfícies equipotenciais, colocando uma linha tracejada, passando por pelas setas. Okay? Então, no caso aqui dessa figura à direita, eu tenho duas superfícies equipotenciais. Né? Eu tenho a superfície equipotencial dos 10 volts e eu tenho a superfície equipotencial dos 15 volts. Então, isso aqui quer dizer o quê? Qualquer ponto que eu esteja aqui em cima dessa primeira linha azul, certo? Qualquer ponto aí em cima dessa linha azul, ela vai ter o mesmo potencial elétrico, que é 10 volts. Se eu pegar qualquer ponto em cima dessa linha de azul de baixo, okay? Qualquer ponto aqui embaixo, ela vai ter um valor de potencial elétrico igual a 15. Okay? Então, por exemplo, o ponto A tem 15 volts, o ponto B tem 15 volts. O ponto C aqui, ele já vai ter quantos volts? No caso aqui, como ele está na linha tracejada de cima, então ele vai ter 10 volts. Certo? Então, gente, vê que é bem mais simples, através desses diagramas, entender de uma maneira mais prática qual é o potencial elétrico de cada ponto. Okay? Então, ó, na apostila eu coloquei um exercício, certo? Dois estão respondidos, que são a letra A e a letra B, certo? E dois são para vocês fazerem em casa, certo? Então vamos lá. Primeira questão. Analise a figura abaixo e responda o que se pede. Então tem uma figura aqui, né? Olhando essa figura aqui, ó. Vamos descrever direitinho aqui. Primeiro, eu vejo, ó, que eu tenho três superfícies equipotenciais. S1, S2 e S3. Okay? E essas superfícies, elas estão representadas por essa curva aqui, né? Nós temos três curvas aqui em preto. Então, temos três curvas. E veja também ó, que aqui do lado direito da figura, eu tenho três valores. Certo? Então, tenho 29 positivo, 19 positivo e 2 negativos. Todos esses valores estão em volts, né? Estão na unidade correta. E veja que aqui eu tenho alguns pontos ao longo dessa superfície e eu tenho como se fosse um caminho também, né?
Então imagina aqui que eu tenho uma partícula, alguma coisa, né? Onde essa partícula pode fazer essa trajetória aqui, certo? Então vamos ler as questões e ver o que é que ele pede, né? Então vamos lá. Letra A. A diferença de potencial, DDP, entre os pontos A e o ponto B, certo? Então eu vou olhar na figura, né? A figura, onde é que está o ponto A e onde é que está o ponto B? Então o ponto A ele está aqui, o ponto A está aqui, certo? E o ponto B está aqui. Agora eu vou olhar quais são os potenciais elétricos daquela superfície, certo? Então eu vejo que o ponto A e o ponto B estão na mesma superfície, que é a superfície de menos 2 volts. Então, se eles estão na mesma superfície, então quer dizer que eles têm o mesmo potencial elétrico. E se eles têm o mesmo potencial elétrico, então quando eu fizer o potencial de um menos o potencial de outro, como eles são iguais, então o resultado vai dar zero. Okay? Então a letra A, a diferença de potencial, né, ou DDP, é zero. Por quê? Porque eles estão na mesma superfície equipotencial. Então essa é a resposta da letra A. Okay? Então vamos para a letra B. Na letra B, ele quer a DDP entre os pontos A e C. Então vamos calcular. Primeira coisa, vamos deixar destacado aqui os pontos A e C, né? Então o ponto A está aqui, certo? E o ponto C está aqui. Bom, agora eu vou olhar para os valores de cada ponto, ok? Então, eu vejo que o ponto A ele está com potencial de menos 2 e o ponto C está com potencial de mais 19, ok? Então, como ele quer a DDP entre os pontos A e C, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o potencial de C menos o potencial de A, ok? De acordo com a definição de diferença de potencial, né? Eu vou pegar dois pontos com valores distintos e vou fazer o valor de um menos o valor de outro, ok? Nesse caso aqui, gente, eu coloquei o C primeiro e depois o A, porque o trajeto que esse desenho está fazendo, ele está partindo do ponto A e chegando no ponto C, né? Através dessa trajetória. Então eu sempre faço o fim, né? Onde termina o ponto, que nesse caso aí é o C, menos onde começa. Então, como eu só estou analisando esses dois pontos, A e C, então eu estou considerando que o C é onde termina e o A é onde começa. Okay? Então, depois que eu faço isso daqui, eu vou simplesmente substituir os valores dos potenciais elétricos para calcular a diferença. Okay? Então, o potencial de C é 19 positivo, certo? 19 positivo. Esse menos aqui é o menos que nós temos da fórmula, né? Da diferença de potencial, então ele continua aí. E o potencial elétrico de A é menos 2. Então, como já tem um menos aqui na frente, eu coloquei o potencial de A entre parênteses. Okay? Então, ó, menos com menos aqui, jogo de sinais, né? Dá mais. Então vai ficar 19 mais 2. Então a resposta da letra B é 21 volts. Ok? Pessoal, como eu disse, né, eu deixei duas questões para vocês fazerem em casa. Vai ficar como atividade desse assunto, que é a letra C e a letra D desse exercício. Okay? Então o que é que vocês vão fazer?
Na letra C, vocês vão calcular o DDP, a DDP, né? Entre o ponto D e E. Então, vocês vão olhar essa figura aqui e me dizer a diferença de potencial entre o D e o E. E a letra D, vocês vão calcular a DDP entre os pontos A e C, A e E. Okay? Então, o ponto A está aqui, o ponto E está aqui em cima. Vai fazer a continha, né, de diferença, seguindo ao longo da trajetória e me dar a resposta. Beleza, gente? Então, por hoje é só e até a próxima semana.